Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Olha que bacana que está escrito aqui no Evangelho do apóstolo João, capítulo 8, versículo 12. Eu vou ler primeiro o título, diz o seguinte, discurso de Jesus sobre a sua missão. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo. Então, reparem como começa dizendo aqui o versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo. Então, aqui a gente observa que o Espírito Santo está sempre falando. Você ouve o Espírito Santo agora, por meio de uma pregação, por meio da leitura da Bíblia. Aí daqui a pouco, ele vai confirmar o que ele te falou. Porque o Senhor Jesus, ele está sempre falando. E nessa ocasião, olha o que ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso o Senhor Jesus, ele disse aqui em João capítulo 8, versículo 12, quando ele estava aqui nessa terra em carne e osso, né? Hoje nós sabemos que ele está em espírito, não está mais como estava antigamente. Lá em Mateus, até a gente compartilhou essa palavra ontem, no capítulo 5, o versículo 14, diz o seguinte, vós, agora ele diz para nós, lá em João ele disse ele, né? Eu sou a luz do mundo. Agora ele diz para nós, vós sois a luz do mundo. Então, a gente estava compartilhando aqui na igreja o seguinte, o cristão, ele deve lutar com todas as forças para que ele possa ser parecido com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele disse, eu sou a luz do mundo. Agora ele diz para nós, vós sois a luz do mundo. A nossa missão como cristão é parecer com o Senhor Jesus. Agora, a gente não pode achar que por a gente ser parecido com o Senhor Jesus, a gente vai agradar a todo mundo, porque não vai. O Senhor Jesus, ele não agradou todo mundo. Mesmo ele sendo luz, muitas pessoas o rejeitaram, muitas pessoas o criticaram, né? E nós não estamos livres de passar por isso. Deixa eu te dar o exemplo. Muitas das vezes a pessoa ela aceita a palavra, ela começa a viver a fé e ela começa a ser perseguida por causa dessa fé. Não propriamente ela, a pessoa dela, mas o que está agora dentro dela, começa a ser rejeitado. Eu me lembro, quando eu comecei a vir à igreja, eu tinha muitos colegas, né? Tinha muitas amizades, mas essas amizades, elas começaram assim, se afastar de mim. Para essas amizades que eu tinha no passado, eu para elas, eu já não brilhava mais para elas. Por quê? Porque agora, o procedimento que eu vinha tendo era um procedimento diferente.
outrora eu tinha prazer nas drogas, na bebida, né? Agora eu já estava indo na igreja e eu comecei a deixar essas práticas. Então, para aquelas amizades que andavam comigo, amizades que, né, tinham prazer nessas coisas ilícitas, essas pessoas já não viam, né, já não me enxergavam mais como me enxergavam antigamente. E eu comecei a observar que quando eu chegava lá em determinado lugar, a minha presença ali já não era mais como era antes. Deu para compreender aí? Então, a pessoa que aceita a fé, que aceita o Senhor Jesus, agora ela vai ter Ele morando dentro dela. Você que acompanha essa mensagem, você aceitando o Senhor Jesus vai passar a morar dentro de você. E como Ele foi rejeitado no passado, né, Ele também continua sendo rejeitado nos dias de hoje. Então, o que você tem que tomar cuidado? Para que quando alguém vier a rejeitar você tem que entender uma coisa: a pessoa não está rejeitando propriamente você, mas sim aquele que está dentro de você. Para que quando isso vier a acontecer, você não venha desanimar, você não venha se entristecer por causa disso. Você é a luz, e nem todo mundo vai aceitar essa luz, nem todo mundo vai ser atraído por essa luz, porque nos dias do Senhor Jesus também foi assim. Ele não conseguiu atrair todo mundo. Algumas pessoas se revoltaram contra ele, se levantaram contra ele. Então, possa ser que alguém venha se levantar contra você, até mesmo dentro da sua casa, através da sua maneira de viver, através da sua maneira de conduzir a sua vida, alguém venha, a não se agradar com a sua nova maneira de viver. Então você tem que estar atento para não deixar ninguém apagar essa fé, apagar essa luz que agora vive dentro de você. Você tem que ter essa consciência: se o meu Senhor foi rejeitado, então eu também corro o risco de ser rejeitado. E se a gente observar, muitas pessoas vêm desanimando na fé por causa disso, por não serem visto, né, reconhecido pelos homens. Não espere ser reconhecido pelos homens. Seja reconhecido por Deus, tá bom? Ele diz assim, vós sois a luz do mundo, viva a sua fé, seja a luz na sua casa, seja a luz no seu trabalho, seja a luz aonde você for, não deixe ninguém apagar a sua luz. Um pouquinho aqui embaixo, aqui em Mateus, ele diz assim, 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, resplandeça aquele que está dentro de você, mesmo alguém não achando interessante o que está dentro de você, continue resplandecendo, porque por causa dessa luz, mais cedo ou mais tarde, pessoas serão iluminadas, pessoas serão abençoadas, como foi no ministério de Jesus. Muitas pessoas foram abençoadas, foram edificadas, não foram todas, porém foram muitas. Jesus, ele não parou o ministério dele por causa da crítica, por causa das pessoas que não concordavam com ele. Não, ele seguiu o ministério dele, ele continuou sendo luz. E nos dias de hoje ele não está mais
em carne, né? Ele não está mais presente em carne e osso como nós estamos, porém Ele vive dentro de nós que cremos. Então vamos acender a nossa luz, vamos ser a diferença, tomando cuidado para que, às vezes, o preconceito, a perseguição, até mesmo às vezes a gente é motivo até de zombaria por causa da nossa fé. Deixa eu te dar um exemplo. Quando eu trabalhava, né, eu vim para a igreja, arrumei um trabalho, e nesse trabalho, aonde eu trabalhava, as pessoas lá me zombavam por causa da minha fé. Eu lembro que em uma certa ocasião, os trabalhadores ali da empresa levaram uma revista Playboy, né, de mulher pelada, e eles queriam me mostrar e eu não quis ver. Daí eles ficaram me zombando, me criticando. Olha lá, o irmão não gosta de mulher. Mas eu não deixei isso me abalar, continuei firme, fazendo o meu trabalho e seguindo, né, a minha fé, a minha luz. Um dia lá no trabalho, um rapaz, ele estava doente e ele comentou comigo que não estava bem. Eu sempre levava um azeite, né, um azeite consagrado, um óleo da igreja para o trabalho. E nesse dia eu perguntei para ele se ele aceitava uma oração. E esse rapaz que estava doente era um daqueles que me zombavam. Eu ungi ele, fiz a oração da fé e ali ele ficou melhor. Deus ouviu a minha oração. Você sabe que esse rapaz, ele saiu contando para todo mundo. Ele saiu contando para todos os trabalhadores que eu havia feito uma oração por ele e ele ficou melhor. E depois daquele dia, toda vez que uma pessoa passava mal lá no trabalho, toda vez que aqueles trabalhadores ali tinham algum problema, eles vinham até mim. Vinham pedir o olhinho da igreja, vinham pedir uma oração. Quer dizer, no tempo certo eu permaneci ali fiel ali ao meu Senhor. Deus, ele fez aquelas pessoas que me zombavam, né, que tiravam barato de mim, Deus, ele fez eles enxergarem que na minha vida havia luz, havia a presença de Deus. Então que aí aonde você estiver, as pessoas possam reconhecer que há luz na sua vida. O Senhor Jesus, ele disse: eu sou a luz do mundo. Agora ele está dizendo para nós: vós sois a luz do mundo. Então que Deus venha a ser glorificado através da sua fidelidade, através dos seus bons testemunhos, tá bom? Fique com essa palavra, que Deus ele possa falar mais ao seu coração. Deus abençoe, até a próxima.